Guardar esse tipo de ativo é sempre uma reserva de valor que faz parte do indivíduo ultra high net worth. Todo ultramilionário, ele tem parte dessa reserva em ambientes que ele pode se movimentar com relativa tranquilidade patrimonial, tá? Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos falar hoje aqui sobre obras de arte e sobre joias, ativos de movimentação patrimonial tradicionais no mundo todo. Quem estuda, né, a administração de patrimônio, certamente estudou alguns séculos atrás as movimentações, algumas décadas e 2 séculos atrás, né, as movimentações de patrimônio feitas por esse tipo de objeto. No passado, senhoras e senhores, isso era muito comum que em situações de guerra, por exemplo, né, que eram muito mais frequentes do que hoje, né? Um ambiente diplomático, interligado com legislações, sanções mundiais, né? As guerras antes eram mais viscerais, né? Nesses ambientes, quando os locais estavam sitiados, estavam cercados, as famílias, elas precisam sair desses locais, né? Para não terem seus entes ali perseguidos, mortos. E nesse movimento de imigração, o que é que eles levavam? Eles levavam a escritura dos ativos imobiliários, papel. Eles levavam joias. Quanto dá para movimentar num colar de diamantes, por exemplo, né? Até hoje, né, as movimentações patrimoniais por joias acontecem em mundo afora. Você vai lá e derrete alguns quilates de ouro, forma uma corrente bem robusta e viaja com essa corrente no pescoço. Você eventualmente está se movimentando ali com milhões de reais, sem que nem esteja percebido que você está com essa quantidade de dinheiro. Então, joias sempre foram ativos de movimentação patrimonial. Os judeus, quando foram perseguidos, né, os foragidos de guerra, eles se mudavam com obras de arte. Concordam que um quadro de Picasso você enrola e transporta ele para onde você achar melhor? Seu ouro você derrete, faz joias, se movimenta. Sua escritura imobiliária você leva em uma pasta embaixo do seu braço. Então, propriedades, joias e obras de arte sempre foram objetos muito ligados à riqueza aristocrática, principalmente europeia, né? Inclusive muitos bancos tradicionais, né? Eu lembro de um banco do Principado de Liechtenstein, chama LGT, que é um banco que tem maior parte do patrimônio da família real está num fundo de investimentos que tem 30% em imóveis, 30% em joias e metais, 30% em obras de arte e só 10% em instrumentos financeiros, cambiais, monetários. Que é curioso, né, em termos de pizza patrimonial para, por exemplo, um brasileiro, né? Que nem está habituado a investir em arte, que não está habituado a investir em joias, que às vezes tem a preponderância do patrimônio investido ali em ativos financeiros. Então, guardar esse tipo de ativo é sempre uma reserva de valor que faz parte do indivíduo ultra high net worth, sabe? Todo ultramilionário, ele tem parte dessa reserva em ambientes que ele pode se movimentar com relativa tranquilidade patrimonial, tá? É comum, é uma prática que vem sendo adotada por uma série de estruturas de gestão, desde os apocalípticos, né, que falam muito aí sobre colapso do sistema financeiro, até aqueles efetivamente que preponderam ali privacidade, discrição. Mas quando a gente fala sobre esses ativos, naturalmente a gente precisa ter um cuidado em relação à guarda e à seguridade deles. Para você fazer um seguro de uma obra de arte, de uma joia, né? Primeiro, não são todas as seguradoras que fazem, não são todos os países que fazem, e os que fazem mediante uma vistoria rigorosa, né, de riscos e de estrutura global. Não é simplesmente quero fazer, coto e pago, porque as seguradoras elas lutam, especialmente no Brasil, contra as fraudes, né, contra os golpes. O Brasil é um país de golpes, então as pessoas dão golpes no seguro do carro, dão golpes nos seguros de bens, e naturalmente ninguém vai segurar uma obra de 5 milhões, 1 milhão, 10 milhões
sem ter a certeza que tem uma estrutura de guarda, de circuito de TV, de alarme, com empresas terceirizadas validando essa guarda, né? Algumas famílias que têm as suas salas de arte privadas, né, de coleções privadas, elas precisam contratar, às vezes, empresas de segurança terceirizadas, fazerem contratos com essas empresas de acompanhamento, TV, movimentação do patrimônio, sistema de alarmes, para que as seguradoras possam analisar se elas vão querer cobrir aquele risco ou não. Então, porque a seguradora, no final das contas, é quem paga o sinistro. Então, a possibilidade de furtar aquele bem não pode estar na mão do dono do bem, porque ele pode simular um roubo, né? E com isso dar um golpe na seguradora. Então, usualmente é exigido nesse tipo de estrutura uma estrutura de guarda terceirizada, que pode ser naturalmente na propriedade privada do cliente, mas com um terceiro ali responsável por dizer realmente fomos roubados, né? Estávamos seguros e fomos roubados. Isso dito, né, é importante vocês pensarem em termos de patrimônio, quantos por cento do patrimônio vão estar nesse tipo de objeto, né? Quantos por cento do patrimônio vocês querem dispor? Antigamente era o dinheiro no cofre, né? Lembra disso? As pessoas guardavam dólar no cofre. Agora, para você viajar com papel moeda, você tem limites, né? Já existem restrições muito maiores, né? Ninguém não tem um limite a você botar uma joia no pescoço, no seu pescoço, sua esposa, não tem. Você pode pôr uma joia que tem ali 10 milhões de reais fácil em ouro, né? Depende do tamanho, do volume. Imagina aquelas joias de Herpes, por exemplo. Então, assim, é uma possibilidade lícita e concreta, né? Então, o primeiro ponto é pensar o quanto você pretende movimentar em termos de deter em termos de bens dessa categoria. Você é um colecionador de arte, você aprecia a arte. A arte que você aprecia é uma arte original, que você pretende negociar ela, é uma arte apenas decorativa. É importante você pensar sobre esses aspectos para poder pensar na sua estrutura de guarda e de custódia desse tipo de ativo, né? O que você vai precisar ter para que efetivamente você não incorra em riscos demasiados. Recentemente, um amigo nosso, que é proprietário de uma concessionária de luxo, né? De veículos de luxo, ele foi roubado na concessionária e o ladrão roubou alguns computadores, né, da empresa dele, sendo que ele tinha 4 obras de arte, eu não vou falar o artista para não vincular a loja dele, mas de um artista nacional conhecido, caras as obras, milhões de reais em obras, e os ladrões nem sabiam que aquelas obras estavam lá, foram lá e roubaram os computadores, né? Mas mostra que o quanto uma obra de arte ela é sensível e perigosa, né? Felizmente os ladrões não são cultos, né? E a gente acaba tendo a possibilidade de ter esse head aí quase natural, cognitivo, né? Mas naturalmente não vamos nos ater a isso. Então a DT arte, né? Usualmente está associada a um cuidado maior em relação à guarda, circuito de TV e protocolos, né? Que a gente inclusive já está habituado a fazer de algumas famílias. Então vocês podem contatar o nosso time aí, caso queiram ajuda, né? Nessa estrutura. Então assim, façam uma avaliação da estrutura de artes, de joias, quanto vocês querem ter de patrimônio nesse tipo de quesitos. Veja se vocês gostam naturalmente desse tipo de ativo. Vocês vão ter uma arte apenas para poder ter um capital ali estocado, ou se é um trade que vocês pretendem fazer, ou se é um centímetro quadrado, uma técnica de que o centímetro quadrado vai estar subindo e que você quer estar especulando, assim como as joias, né? Uma vez definido isso, é definir a estrutura de guarda, a estrutura securitária, que não é fácil de se ter, mas que uma vez decidindo ter esse tipo de ativo, você merece gastar um tempo pensando em relação a essa estrutura para que você tenha efetivamente os seus bens aí protegidos da potencial corrosão aí dos diversos ruídos que podem acontecer com o seu patrimônio, tá bom? Essa é a recomendação que eu te faço sobre esse tipo de ativo. E aí, novamente, se você tiver alguma necessidade, precisar de alguma ajuda para fazer isso, você tem obras de arte, tem joias, não sabe como organizar, não sabe quais são as empresas de guarda de valor que fazem esse tipo de trabalho, não tem contato eventualmente com empresas especializadas em gestão, né? De acervo de arte, entre em contato com o nosso time, isso já está na nossa rotina, a gente vai conseguir te apontar aqui, te aproximar das pessoas corretas, tá bom? E naturalmente, se você está ainda no processo de entendimento macro do seu cenário,
Aí não é hora de fazer nenhum planejamento de guarda, é hora primeiro de olhar o todo, e aí depois que vocês tiverem o todo devidamente esmiuçado, aí vocês partem para poder fazer a sua estrutura de guarda. Então os links estão aí na descrição dos caminhos que eu recomendo para você. Dá uma olhada nos dois, escolhe o melhor para você. Eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.